Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Vamos a mais um conteúdo de matemática, medidas de comprimento, agora do caderno 4, gente. Se você ainda não tem o caderno 4, pede para a mamãe, pede para o papai vir buscar aqui na escola. Vamos lá agora ao nosso conteúdo. Então, meus amores, vamos lá ver as medidas de comprimento. Vamos recordar um pouquinho. O centímetro, cm, e o milímetro, mm, são unidades de medida menores que o metro. Então, quando eu quero medir objetos, pessoas, coisas menores, eu uso o centímetro e o milímetro. Já o quilômetro, km, é uma unidade de medida maior que o metro, usado para medir longas distâncias. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. Veja aqui alguns exemplos. Temos no primeiro exemplo aqui a distância entre Peruíbe e Santos, no estado de São Paulo, 85 quilômetros. Então, é uma longa distância, por isso que é em quilômetro. Temos um menino aqui que mede 130 centímetros, ou seja, 1,30 m. Temos aqui a dona Joaninha, que é um animal pequeno que mede 5 centímetros. E temos também aqui o lápis, que mede 10 centímetros. Vocês viram que, como eles são menores, eles são medidos em metros ou centímetros. E aqui também poderíamos dizer que, se eu fosse medir uma pulga, seria em milímetro, ainda menor do que o centímetro. Vamos agora a mais um exemplo. Temos aqui quanto mede cada um. Quantos centímetros tem um metro? Um metro tem 100 centímetros. Quantos milímetros tem em 1 centímetro? Tem 10 milímetros. Quantos metros tem 1 quilômetro? Tem 1000 metros. Vamos ver quais instrumentos nós podemos usar para medir. Temos a régua, a fita métrica e a trena. No material de vocês, lá no final do caderno, no anexo 1 de matemática, vocês têm essa reguinha que vocês podem recortar e enumerar aqui de 5 em 5. Ela tem 20 centímetros e vocês podem utilizá-la para medir algo que vocês queiram. Além dessa reguinha, nós temos como exemplo essa régua que nós utilizamos, que vocês têm no material escolar de vocês. Ela tem 30 centímetros. O que eu quero que vocês prestem atenção são nesses pontinhos pretinhos aqui que tem na régua, entre o 0 e o 1. Tem vários tracinhos, na verdade são 10 tracinhos e esses são os milímetros que eu falei para vocês. Então, em 1 centímetro temos 10 milímetros, tá certo, gente? E vou mostrar também a nossa fita métrica, que está aqui, muito utilizada pelas costureiras. Ela também tem os centímetros e os milímetros, esses pontinhos aqui pretinhos que vocês podem ver, os tracinhos menores são os milímetros. Essa fita métrica mede 150 centímetros, ou seja, 1,5 m. Vamos agora a uma atividade que eu trouxe aqui para vocês. Observem. Temos aqui um pedaço de barbante que mede 10 centímetros. Vamos ver qual a pergunta relacionada a esse pedacinho de barbante. Quantas vezes esse pedaço de barbante cabe em 1 metro? Eu sei que ele tem 10 centímetros e sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, vou pegar os 100 centímetros do metro e vou dividir pelos 10 centímetros do pedaço do barbante. Então, 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, cabe 10 vezes, tá bom, gente? Agora, quantos centímetros cabem em 1 metro? Eu falei anteriormente que 1 metro tem 100 centímetros. Então, são 100 centímetros, tá bom?
Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Foi quanto, gente? Vocês recordam quanto foi que eu falei? 1 centímetro tem quantos milímetros mesmo? 10, né? Justamente, então 10 milímetros. E em 10 centímetros tem quantos milímetros, gente? Como é que eu faço? Então, eu vou pegar os 10 centímetros e vou multiplicar pelos 10 milímetros e vou obter 100. Então, 10 centímetros é igual a 100 milímetros. E em 1 metro, agora é um número maior. Vou perguntar primeiro, quantos centímetros tem 1 metro? 100. Botei o 100 aqui. E vou multiplicar esse 100 por 10, porque 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, multiplico pela quantidade de milímetros que tem 1 centímetro. 100 vezes 10 é igual a 1000. Então, em 1 metro temos 1000 milímetros. Considere o barbante como todo referência. Divida em 5 partes iguais. Vamos lá dividir esse barbante. Já dividi o barbante em partes iguais, mas vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. 5 partes iguais. Então, temos aqui o barbante que tem 10 centímetros. Como é que eu faço para dividir? Eu sei que o barbante tem 10 centímetros e sei que tenho que dividir em 5 partes iguais. Então, eu peguei o 10 e dividi por 5, que deu 2. Então, eu vou dividi-lo de 2 em 2 centímetros, até chegar ao final. Aí eu tenho 5 partes do barbante. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos ver que fração do todo referência cada parte representa. Então, temos aqui como todo referência as 5 partes do barbante que estão aqui. Eu quero saber a fração do todo referência que representa cada uma dessas partes. Então, de uma parte, tem uma parte aqui de 5 partes. Então, o meu numerador será essa uma parte e o denominador será o todo referência, que são as 5 partes. Então, tenho como fração 1/5, que eu boto aqui. Qual é a medida do comprimento de cada uma das partes? Quando eu medi aqui as partes, cada uma ficou com 2 centímetros, que foi a divisão de 10 por 5, que deu 2. Então, cada uma das partes tem 2 centímetros. Vamos a mais um exemplo. Preencha os quadros com as medidas indicadas e as que faltam. Eu já preenchi aqui, mas vou falar para vocês como vocês devem fazer. Medidas em milímetros já estava preenchida pelo 10 e pelo 20. Medidas em centímetros já estava preenchido o 1, o 2 e o 10. Nessa aqui, só para a gente recapitular, temos aqui 1 centímetro. E eu falei para vocês que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, só eu contar de 10 em 10 que eu preencho toda a tabelinha. 1 centímetro, 10 milímetros. 2 centímetros, 20 milímetros. E assim você faz com todo o restante. Mas quem quiser ainda pode fazer a continha. 10 vezes 1 é igual a 10. 2 vezes 10 é igual a 20, 3 vezes 10 é igual a 30, 4 vezes 10 é igual a 40, 5 vezes 10 é igual a 50, até chegar ao final. Vocês viram que eu contei de 10 em 10. Temos aqui as medidas em centímetros, 100, 300, já estavam preenchidas, e medida em milímetros, 1, 2 e 10. Já esse daqui eu vou contar de 100 em 100. Falamos anteriormente que 1 metro tem 100 centímetros, então 2 metros tem 200 centímetros. Ou vocês ainda podem fazer uma multiplicação com os números que estão na coluna da direita com o número 100. 1 vezes 100 é igual a 100, 2 vezes 100 é igual a 200, 3 vezes 100 é igual a 300, 4 vezes 100 é igual a 400 e assim com todos os outros
números certinho, gente? Então, vamos ficando por aqui. Beijão! Então, galerinha, vocês viram que as medidas de comprimento nós temos como medida padrão o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. Nós usamos os centímetros e o milímetro para medir coisas menores, já o quilômetro para medir longas distâncias. Na verdade, nós fizemos uma revisão, porque no terceiro ano vocês já trabalharam um pouco com medidas de comprimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha sobre medidas de comprimento. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!